Eu li 2 livros completos em apenas 6 dias. Isso dá mais ou menos 480 páginas e no total foram 80 páginas por dia durante 6 dias. E isso para mim é uma conquista muito grande, porque eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de ler e também eu tinha dificuldades em geral com procrastinação, com problemas de foco e concentração também. E essa conquista de ler 2 livros em apenas 6 dias foi algo que para mim significou muito, já que eu consegui aplicar conceitos de produtividade e aplicar conceitos e estratégias para aumentar o meu foco e aumentar minha concentração, e eu pude testar no campo de batalha, testar ali na prática, realmente vendo aquelas dicas, aqueles ensinamentos que eu aprendi funcionando na minha frente. E graças a esses ensinamentos, eu deixei de ser uma pessoa que passava muito tempo e deixava para fazer as tarefas depois, ou nem sequer fazia. Eu sempre fui uma pessoa que demorei muito para fazer os meus deveres, eu sempre tentava adiar ao máximo, e isso eu sentia que estava me prejudicando muito. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo de como ser mais produtivo, de como melhorar o foco, melhorar a atenção e a concentração. E foi aí que eu não queria apenas saber a teoria do negócio. Eu queria encontrar alguma forma que eu pudesse de testar aquilo ali que eu estava aprendendo na prática, no campo de batalha. E aí uma maneira que eu achei para fazer isso foi justamente esse desafio de ler 2 livros em 6 dias. Basicamente, eu, eu tenho esse hábito de ler faz uns 3 anos. 3 anos. Até 4 anos, é. Se a gente está em 2025, eu comecei. O primeiro livro que eu comprei, livro de realmente conhecimento, e não de ficção, história, foi em 2021. E aí, foi esse livro aqui, ó, tá até aqui na minha frente. A Lei do Triunfo, do Napoleão Hill. E eu demorei. Eita porra. Demorei muito tempo para ler esse livro. Claro, ele é um livro gigante, parece uma bíblia, mas ele é, assim, eu demorei muito tempo, mais do que eu deveria. Eu comprei ele no final de 2021 e fui terminar ele ali mais ou menos em março, fevereiro de 2022. Ou seja, eu demorei novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 4 meses, para botar 3 meses, vai. 3 meses para ler um livro de 600 páginas. Beleza, é um livro grande, foi meu primeiro livro. Na época, eu tinha me arrependido um pouco de ter comprado o meu primeiro livro, um negócio tão gigantesco desse. Mas ainda assim, se a gente for fazer uma média ali, daria 200 páginas por mês. Que é um número, se você parar para pensar, é um número ok. Normalmente a média de um livro que eu compro hoje em dia tem entre 200, 300, 400 páginas. Então daria para eu ler 1 a 2 livros. Não, um livro e meio por mês. Só que se a gente divide esse número por 30, ou seja, pega 200 páginas por mês, certo? E a gente divide esse número por 30, vai dar 20 dividido por 3, 20 dividido por 3 vai dar 7. É mais ou menos 7 páginas por dia, que é muito pouco. Então, tinha essa dificuldade de ler, e aí com o passar dos anos eu fui melhorando isso. Mas ainda assim, eu demorava muito. Era um negócio que eu queria priorizar, eu queria tornar uma prioridade na minha rotina, na minha vida, que era a leitura, o conhecimento, mas eu tinha essa dificuldade, demorava muito para ler, e isso está relacionado com a minha produtividade, porque eu procrastinava muito e eu não lia por causa disso. Então, na época, eu era muito novo, né? Então, eu não trabalhava, estava na escola ainda. Se eu estivesse na vida adulta, em uma situação que eu precisasse trabalhar, muito provavelmente eu ia ter a mente muito parecida. Eu ia ter essa mentalidade de deixar os deveres para depois
e querer só aproveitar dos meus direitos. Seria mais ou menos essa mentalidade que eu tinha. Eu queria meio que aproveitar primeiro para depois produzir, para depois fazer o que era importante. E aí como eu disse, eu entrei nesse mundo de produtividade, de foco, de entender melhor como usar a nossa mente como uma ferramenta para conseguir atingir o que a gente quer, conseguir ser mais produtivo, mais eficiente com o nosso tempo, com o nosso trabalho. E aí eu achei isso uma boa forma de testar os meus conhecimentos. Foi justamente fazendo esse desafio de ler 2 livros em menos de uma semana, que deu 6 dias no total. E agora eu queria comentar, né, o que eu achei desse desafio, a experiência que eu tive e comentar alguns pontos também, algumas dicas de produtividade, de concentração que você pode estar utilizando em qualquer área da sua vida e vai estar funcionando muito bem. Porque funcionou comigo e eu acredito que, independente de que área você queira aplicar esses conhecimentos, essas dicas, eu acho que você consegue sim ter um resultado muito bacana. Então eu tenho tô com anotado aqui, então se eu ficar olhando para baixo, é por causa disso, tô lendo aqui. Bom, foram 6 dias, eu li 2 livros, o primeiro sendo Ponto de Inflexão, que é do Flávio Augusto. É um livro sobre empreendedorismo, é uma autobiografia, né? Ele basicamente fala a vida dele. E o segundo que eu li foi As Armas da Persuasão, do Robert Cialdini, que é um livro mais técnico, ele passa muita história, passa um conteúdo e aí ele explica, passa artigos científicos e pesquisas científicas. E aí esse foi o segundo livro que eu li. Eu comecei com o Ponto de Inflexão porque ele é um livro mais fácil, ele é um livro, até as letras são maiores, as páginas, o texto é mais apertado, então ele tem 200 páginas, mas você lendo, parece que ele tem muito menos. Já o outro livro, As Armas da Persuasão, é completamente o contrário. Você está lendo e parece que você está assim, você olha para um lugar, tem palavra, olha para outro. A página... Cara, é um negócio... Deixa eu pegar aqui. É tipo... Olha isso. Não tem um lugar que não tenha texto. Esse aqui tudinho cheio de texto e é 270 páginas disso. Já o Ponto de Inflexão, não. Ele é isso aqui só. O texto começa aqui e termina aqui. Então, por isso que eu decidi ler o Ponto de Inflexão primeiro. E aí já é a primeira dica que eu quero passar aqui, que é sempre quando começar alguma coisa nova, sempre quando for fazer alguma coisa que é fora da sua zona de conforto, fora do seu habitual, da sua rotina, comece devagar, comece pelo fácil. Certo? Então, tendo esses 2 livros na minha mão, eu pensei, ok, qual vai ser mais fácil, mais interessante de ler? Um livro técnico, cheio de artigos científicos, pesquisas científicas, com as letras pequenas, ou uma autobiografia, que é basicamente um livro de história, onde as letras são grandes, a leitura é muito rápida, porque é uma história. E aí eu decidi, obviamente, escolher o livro de historinha, que eu sabia que ia ser muito mais fácil. Então, é muito importante você escolher, primeiro, focar em coisas que são mais fáceis. Isso quando você está começando alguma coisa. Sempre tente iniciar devagar, e aí depois, quando você pegar o jeito do negócio, você acelera, você bota mais intensidade, você vai para fazer alguma coisa mais difícil. Bom, deixa eu pegar aqui o caderno. Outro ponto que eu queria falar também, que durante esses 6 dias, a minha jornada foi tranquila. Eu consegui ler primeiro, segundo, terceiro, quarto dia tranquilo. Só que aí chegou no quinto dia e eu tive muita dificuldade. Assim, foi um dia que aqui onde eu moro choveu muito, e aí ficou aquele clima nublado, aquele negócio, parecia que tava de noite, e era na verdade 10 da manhã. E aí eu fiquei na cama, fiquei procrastinando, porra, eu não queria ler de jeito nenhum. E eu li, consegui ler, foi um negócio que me deu uma satisfação muito grande.
E eu quero passar aqui o que eu fiz para meio que jogar. Que técnicas eu usei para facilitar o meu trabalho, basicamente. Bom, a primeira foi que eu deixei a tarefa mais importante como a primeira do meu dia. Então, assim que eu acordei, a tarefa mais importante era concluir esse desafio. Então, assim que eu acordei, eu já fui direto pegar o livro e ler. Peguei, li, eu dividi, eu tinha que ler 80 páginas por dia. Então, eu dividi 40 a 40. E aí, logo no primeiro momento, li 40 páginas, tal. Li tudinho. Demorou, acho que 50 minutos. O livro é grande, é pesado. Aí, tinha dado um probleminha na câmera. Então, como eu disse, eu fiquei procrastinando principalmente para terminar de ler esse resto das páginas, esses outros 40, essas outras 40 páginas. Porque as primeiras eu tinha feito essa estratégia de colocar a tarefa mais difícil, mais importante, logo de início no meu dia. Então, isso facilita muito. Porque você já pega, você está descansado, sua mente está perfeita. Pegou o livro, leu, guardou. E aí ficou o grande desafio para eu ler o restante das páginas e terminar a minha tarefa diária de ler. E foi aí que eu tive um pouco de dificuldade. Então, basicamente, o que eu fiz foi abusar dessa regra de novo. Essa regra de acordou, faça a atividade. Então, basicamente, eu tirei um cochilo. Só isso. Eu cheguei, pensei, ok, estou procrastinando. Eu desliguei meu celular, deixei em cima da mesa e fui dormir. Cara, pra você ter ideia, quão poderoso é essa técnica, eu nem cheguei a dormir. Eu só passei 15, 20, acho que foi 20 minutos na minha cama e eu já tive, assim, eu já fiquei descansado. Foi como se eu tivesse dormido. Então eu já fiquei muito mais tranquilo, muito mais ativo mentalmente. E aí eu consegui, assim que eu levantei da cama, eu pensei, ok, eu vou terminar essa porra logo, porque se eu não terminar, se eu não ler o restante das páginas, eu vou ficar com uma culpa gigantesca e não vou conseguir dormir direito. E aí eu fui e consegui ler o restante das páginas. De resto, foi bem tranquilo, acho que essa foi realmente a única dificuldade. Sim, e aí outra dica também é, cara, tenta usar coisas que vão te motivar para você fazer uma atividade. Então não faça uma tarefa sem motivo. Você tem que ter um propósito, uma claridade de propósito, clareza de propósito, tava me esquecendo da palavra. Você tem que ter uma clareza de propósito muito grande quando você for fazer alguma coisa. Porque quando chegar momentos desse, onde você está procrastinando, onde você não quer fazer a tarefa, você precisa se relembrar do motivo que está te fazendo querer ir atrás e concluir essa tarefa. Quando você deixa muito claro qual é seu objetivo, onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você derrubar a procrastinação e conseguir se tornar produtivo, conseguir concluir essa tarefa que você quer. Então essa foi a minha experiência, essas foram as dicas que eu queria passar. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva e até o próximo.